Prepare-se para uma das lições mais profundas deste trimestre, quando Deus nos convida a olhar para dentro e ouvir a voz que nunca se cala, a voz da consciência. Há um tribunal dentro de cada um de nós, um lugar onde ninguém entra, onde as vozes se calam e só a verdade ecoa. É ali na consciência que Deus fala sem microfone, onde o certo e o errado não são opiniões, mas revelações. A consciência é como um espelho da alma, reflete o que somos quando ninguém está nos olhando. Foi Deus quem colocou em nós como um sinal moral, uma bússola interior, apontando para o norte da verdade. Mas o pecado embaçou esse espelho, distorceu essa voz e transformou o tribunal da consciência em um campo de confusão. Hoje, vivemos tempos em que muitos tentam silenciar a voz da consciência, anestesiá-la com o prazer, com as ideologias e com o relativismo. Mas quem tem o Espírito Santo ainda ouve a voz do céu dentro de si. Na lição de hoje, nós vamos entender que a consciência não é apenas uma emoção, é um dom divino, um juízo interno que nos alerta, nos corrige e nos conduz de volta à comunhão com Deus. Prepare-se para ouvir o que talvez você já sabe, mas tem tentado esquecer. Porque quando o Espírito Santo fala, a alma desperta, o coração se arrepende e a vida é restaurada. Meus queridos irmãos, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar com aquela pessoa que ama a escola bíblica dominical tanto quanto você. AD Ministério Verdade e Vida e EBD Explicada 2.0. A EBD que transforma vidas. Meus queridos e amados irmãos, abra então a sua lição, a sua Bíblia, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Lembrando aos irmãos que hoje nós iremos para a lição de número 6 e hoje falaremos sobre a consciência, o tribunal interior. Nossa proposta hoje é fazer com que você entenda o que é a consciência, qual a sua importância e o que a Bíblia diz a respeito da consciência. Então a gente vai caminhar aqui falando um pouco sobre esta parte imaterial do ser humano, mas tão importante e que nos traz aí, né, de fato, a consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. É um tribunal interno dentro de nós, algo colocado pelo nosso Deus que nos ajuda a alinhar o nosso ser, a nossa vida com Deus, porque a consciência colocada por Deus em nós nos ajuda a fazer isso, a ter o bom senso daquilo que é bom, daquilo que é ruim, a discernir o que é certo, daquilo que é errado. É uma lei interior que Deus ele colocou em nosso coração. A gente vai falar mais aqui no corpo da nossa lição de hoje. Vamos então aqui para o nosso textuário. Abra a sua lição, abra a sua Bíblia. O textuário da gente está no livro de Romanos, ou melhor, no livro de Atos, capítulo de número 24, verso de número 16. A nossa leitura bíblica em classe que está no livro de Romanos. Mas a nossa leitura do texto áureo está em Atos, capítulo 24, verso de número 16. Nós temos aqui dentro do contexto um momento em que Paulo está se defendendo e Paulo está aqui declarando essa expressão que nós encontramos no verso de número 16 do capítulo 24 do livro de Atos, que diz assim: por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Olha que interessante, Paulo, ele está declarando que sempre procura ter uma consciência sem ofensa, tanto diante de Deus como diante dos homens. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que ele não quer agir de forma que a sua consciência fique lhe acusando de que ele quebrou um princípio da lei de Deus. E nem quer estar agindo de forma que esteja agindo contra o próprio ser humano, contra o próprio homem. Então veja que ele fala
E procuro ter sempre uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ele não quer que a sua consciência esteja acusando de que ele fez algo de errado com relação aos homens, nem de errado com relação ao próprio Deus. Então, Paulo, ele é esta pessoa que deseja andar com esta consciência tranquila. E não tem coisa melhor, irmãos, do que termos, de fato, a nossa consciência tranquila daquilo que nós falamos, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós estamos fazendo. É importante que nós tenhamos esta consciência tranquila. Possamos então ter uma consciência sem ofensa, não ter nada internamente nos acusando. Ter alguém externamente nos acusando, irmão, já é algo terrível. Mas imagine você ter a sua consciência lhe acusando. As pessoas lá fora que nos acusam de forma pontual, numa rede social, podem nos acusar num protesto, podem nos acusar falando da gente pelos cantos ou pelas as esquinas, mas a consciência nos acusando, irmãos, ela vai com a gente para a cama, para o jantar, para o trabalho, para onde a gente vai, a nossa consciência está lá, martelando na nossa mente de que algo não está correto. E aí a gente carrega este peso por todo o tempo, por toda a trajetória. Então, Paulo, ele é aquela pessoa que diz: eu desejo, eu procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. E aí a nossa verdade prática diz assim: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se a cada vez mais à doutrina, à sã doutrina, para ter sempre uma boa consciência. Então, a nossa verdade prática nos aponta de que para uma realidade irrefutável de que a cada dia a nossa sociedade ela mergulha literalmente em um padrão de degradação moral. Ou seja, a sociedade está cada vez mais perdendo a moralidade em todos os aspectos, irmãos. Você olha para a nossa sociedade hoje, o certo está sendo considerado errado e o errado hoje é considerado certo, o que nós chamamos de inversão de valor, que está demais. Você percebe hoje, querido, que as pessoas, em nome do politicamente correto, elas, infelizmente, não julgam as coisas ou não estão do lado do que é certo, mas do lado mais conveniente. Então perceba que as pessoas estão falando coisas que lhes são convenientes, até dentro das nossas comunidades, da igreja, irmãos. Nós estamos presenciando esta ideia do politicamente correto, nós estamos presenciando a degradação do padrão moral, até mesmo dentro das igrejas. E aí você pode ver diversas cenas, né, do que vem acontecendo aí no meio cristão, inclusive, onde a gente percebe claramente que o padrão moral ele tem sido degradado, tem se perdido. Mas é importante lembrar que a palavra de Deus, a sã doutrina, ela continua, ela não muda de acordo com a cultura e com o tempo, ela permanece, ela é viva e eficaz. A sã doutrina, ela é a palavra de Deus, ela está fundamentada na palavra de Deus, e o cristão, o verdadeiro cristão, deve se apegar então à sã doutrina, a uma doutrina pura, a uma doutrina correta, a doutrina bíblica, para que ele possa ter sempre uma boa consciência. Então, aqueles que vivem de acordo com a sã doutrina, estes podem sim viver com uma boa consciência. E aí nós entramos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Romanos, capítulo de número 12, 2, versículo 12. Romanos, capítulo 2, verso 12 ao verso 16. E eu quero chamar a sua atenção para nós lermos esse texto da palavra de Deus, que diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Eu gostaria de ler e já fazer alguns breves comentários, embora a gente vá pontuar mais especificamente no corpo da lição algumas partes desse texto. Mas vejam, porque todos que pecaram sem lei, aqui é uma referência a todos aqueles que pecaram literalmente fora da aliança com Deus, fora do relacionamento com Deus. E aí Paulo está dizendo que todos que pecaram sem lei
sem lei também perecerão. Aqui a gente percebe que mesmo aqueles que pecaram não conhecendo a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, eles são indesculpáveis. Eles também perecerão da mesma forma que sem lei pecaram e sem lei erraram. E aí Paulo continua: e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Quanto a nós, o povo da aliança, quanto a Israel, quanto a nós que professamos a fé em Jesus, que pela graça e a misericórdia de Deus nascemos em um país, ou em um bairro, ou em uma cidade, onde tivemos o privilégio de alguém falar de Jesus para a gente, e a gente conheceu Jesus, conhece Jesus, está em Jesus. Quanto a nós seremos julgados pela lei. Aqueles que pecam debaixo da lei, todos os que sob a lei ou debaixo da lei pecaram, mesmo conhecendo a Deus e a lei de Deus, pecaram, pela lei serão julgados. Verso 13. Porque os que ouvem a lei não são justos. Olha aqui. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui é importante porque Paulo está dizendo que todos que ouvem, porque os que ouvem a lei não são justos. Não é ouvir a lei. E ouvir aqui está muito mais do que simplesmente escutar. Mas ele está dizendo aqui que mesmo aqueles que ouvem, buscam viver ou praticar a lei, eles não são justos diante de Deus. E por que não são? Porque ninguém consegue praticar a lei de Deus de uma forma completa. Ninguém consegue atingir o padrão da lei de Deus. E por isso que Paulo diz: mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, se alguém de fato conseguir viver toda a lei, estes serão justificados pela lei. Mas veja que pela lei ninguém será justificado. Todos nós estamos condenados. Então, o verso 14 diz: porque quando os gentios que não têm lei, percebe? O versículo 12 apontou para isso, não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Aqui o que Paulo está pontuando é que mesmo os gentios, mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Deus ou das suas leis, eles têm códigos, e a gente vai ver isso aqui. Eles têm códigos morais, éticos, civis, religiosos. Então veja que, mesmo não conhecendo a lei de Deus, não tem lei, mas eles fazem naturalmente as coisas que são da lei. Ele obedece coisas que é da lei de Deus, porque, e obviamente a gente está falando que há dentro do ser humano uma consciência. Deus colocou dentro do ser humano um sensor que decide o que é certo e o que é errado. E o que é certo e o que é errado está diretamente ligado ao caráter de Deus. Então, esta lei interior é quem plantar, essa consciência dentro do ser humano é quem vai discernir, levar o homem, mesmo sem ter conhecido a Deus, a fazer coisas do que é certo e do que é errado. Um exemplo, irmãos, mesmo em países ou nações ou povos onde nunca se ouviu falar do Evangelho nem das leis de Deus, eles preservam o princípio da vida, por exemplo. Matar é errado, entende? Roubar é errado. E quem é que ensinou para eles essa lei? É a lei de Deus que foi ensinada para ele? Não, ele não tem acesso a essas leis. Mas o seu coração obedece a essas leis por causa da consciência que Deus colocou dentro dele. E aí nós temos ainda o verso 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, percebeu? Aqueles que, sem lei, mas obedecem às obras da lei, mostra claramente que a lei foi escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos. Ou seja, seus pensamentos e a sua consciência testificam essa lei interna plantada em seus corações pelo próprio Deus, quer acusando-os, quer defendendo-os, porque a consciência tanto nos acusa como nos defende. Ela tanto diz quando a gente acerta e nos dá uma sensação de prazer e de alegria, como também faz a gente sentir um peso no coração, uma angústia, a culpa. É a consciência também nos acusando de algo errado que nós fizemos. E o verso 16 diz: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Então veja, Deus julgará o segredo dos homens
por Jesus Cristo segundo o Evangelho. Ou seja, a consciência passará pelo tribunal de Deus. A nossa mente passará pelo tribunal de Deus. E aí a gente pode já entrar aqui para os objetivos da nossa aula de hoje. E são 3 objetivos. Primeiro, mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo seu papel antes e depois da queda. Segundo, ensinar que a consciência atua como um tribunal interior capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. E, por fim, iremos alertar os irmãos, alertar os alunos para as falhas e deformação que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica, ok? Então a gente vai trilhar por esses 3 caminhos para que possamos compreender melhor esta temática, ok? Avançando, irmãos, nós temos o nosso primeiro ponto da nossa lição. Nas lições anteriores já falamos um pouco sobre corpo, alma e espírito, falamos também sobre o corpo e também sobre a alma, e hoje nós queremos falar um pouco sobre a consciência. Então, queridos, na aula de hoje, nós queremos falar sobre este bom senso colocado dentro do ser humano pelo próprio Deus, que julga aquilo que é certo e aquilo que é errado, que defende, que acusa, e funciona como uma lei moral de Deus plantada dentro do nosso coração. E é comum a todas as pessoas. As fontes normativas, como família, igreja, Estado, irmãos, que ajudam também a gente a saber o que é certo e errado, vieram já depois desta consciência plantada dentro do coração do próprio ser humano. Então a consciência, ela escrutina e ela emite juízo sobre todo e qualquer comportamento humano, em especial o nosso próprio comportamento. As pessoas, quando fazem uma coisa errada, o fazem, mas a sua consciência, irmãos, lá no fundo ela aponta, ela diz se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo é moral, se aquilo é imoral, apontam para elas. Então vejam, é claro que a gente vai ver também a corrupção desta consciência, é importante que você tenha isso em mente. E aí nós temos a primeira manifestação, antes da queda, antes e depois da queda. A primeira manifestação, veja, do grego, syneidesis, saber com, a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. A consciência, ela está presente tanto naqueles que creem em Deus, como naqueles que não creem em Deus. Tanto naqueles que tiveram o privilégio de ouvir a mensagem do Evangelho, como aqueles que estão em regiões e áreas onde não tiveram acesso ou nunca ouviram falar do Evangelho. Então a consciência, diz o nosso autor da lição, que ela é um sensor instalado na alma humana, ou seja, é este sensor na alma humana que nos faz saber ou discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é moral ou imoral, o que é ético, o que é antiético. E alguns teólogos consideram que seja no espírito, mas veja que o nosso autor também pontua que não há um consenso se esta consciência ela está no espírito, se ela está na alma. E aí não há um consenso sobre esta temática. Mas certo é que ao ser humano foi dada uma capacidade, né, dada por Deus, de discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Há dentro de nós esse sensor que nos ajuda e nos orienta nas nossas decisões. Você percebe isso, por exemplo, no próprio Adão. Antes da queda, essa consciência era pura, essa consciência ela era reta, essa consciência ela sabia o que era certo e o que era errado, mas dentro de uma pureza muito grande, sem qualquer mancha, sem qualquer defeito, sem qualquer erro. A consciência de Adão, por exemplo, era uma consciência onde ela era pura, irmãos, pura, longe de qualquer contaminação, não estava contaminada. Mas, obviamente, ela estava pelo próprio Deus, foi dado a ela o livre-arbítrio, certo? O livre-arbítrio. O ser humano tem o livre-arbítrio.
Deus criou Adão e Eva com o livre-arbítrio. Então, a sua consciência poderia levá-lo ou o levou a escolher entre o que é certo e o que é errado. Ele poderia ter escolhido, como assim o fez, escolheu então o pecado, escolheu então o erro, escolheu desobedecer à voz de Deus. Então, Gênesis capítulo de número 2, versículo 16 e versículo 17, que eu quero chamar a sua atenção também para nós lermos esse texto. Se você puder agora, abra também a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 2, verso de número 16 e verso de número 17, que vai nos ajudar também na compreensão aqui da nossa temática. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Então Adão e Eva eram livres para comer de toda árvore do jardim. Mas Deus colocou uma condicional. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então aqui Deus deu para Adão e Eva um código moral que eles deveriam obedecer, um código ético que eles deveriam cumprir. Mas percebam que eles desobedeceram, eles não seguiram exatamente a orientação dada por Deus, desobedecendo então, a sua consciência foi manchada, foi contaminada pelo pecado. E aí o nosso autor pontua, irmãos, que trata-se, né, da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade. O dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O homem, então, transgrediu e experimentou aí o funcionamento acusativo da consciência, a culpa, a vergonha e o medo. Coisas que Adão não tinha ainda experimentado em sua consciência, porque não conhecia o erro, não conhecia o pecado, não tinha experimentado o pecado. Mas agora que Adão transgride, ele experimenta o funcionamento acusativo da consciência em seu coração, acusando, o culpando, o envergonhando e colocando medo no seu coração. E aí o nosso autor, ele usa no ponto 2 o direito natural. Ele diz que todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. A lei da natureza aqui é uma referência, né, clara de que todo ser humano ele nasce com esta consciência dada por Deus de forma natural. Através do seu nascimento natural, através da sua própria natureza, o homem agora nasce com esta consciência dada por Deus dentro do seu coração. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão, e experimentou uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade ali do seu pecado. E veja que o próprio Caim diz: é maior a minha maldade que eu possa ser perdoada. Da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. Isso aqui é a consciência de Caim apontando para o seu estado, para o seu pecado. A consciência de Caim está acusando ele e ele percebe que não pode se esconder, né? Não pode se esconder. Ele diz: eu vou andar errante pela terra, porque ninguém pode se esconder da sua consciência, como o próprio salmista no Salmo 139, versículo de número 7, versículo 8, ele aponta que para onde quer que a gente vá, para o abismo, para o céu, para os confins da terra, para onde a gente vai, nós não podemos, em hipótese alguma, nos esconder do próprio Deus. E aí nós percebemos que ninguém pode se esconder da sua própria consciência. E aí o texto também aponta, irmãos, Romanos capítulo de número 2, versículo 12 a 16, conforme a gente leu e já comentou algumas coisas, Paulo fala da lei escrita no coração. E aqui é importante a gente lembrar que todo ser humano, ele é criado por Deus, ele é Adão criado por Deus diretamente e tem aí a sua consciência, antes da queda pura, depois da queda o acusa, o culpa, o envergonha, o mostra, né, o seu real estado. Mas veja, todo ser humano, ele nasce naturalmente com esta lei de Deus plantada na sua vida, na sua alma, no seu espírito, que é a consciência. Agora, queridos,
Isto fica muito claro quando você faz um apanhado histórico sobre os primeiros códigos de éticas que existem no mundo. Nosso autor, inclusive, foi muito feliz em fazer essa colocação aqui no finalzinho do nosso subponto 3. No final do nosso ponto 1 do subponto 3. Então veja que aqui ele vai mostrar para a gente claramente de que há uma lei no coração do ser humano, e ele vai então apontar de que antes mesmo dos hebreus receberem as leis divinas, a lei de Deus, já havia um código de ética ou vários códigos de éticas que regiam a conduta do ser humano, mesmo antes das leis de Deus. Trocando ou falando em outras palavras, antes de Deus dar a lei ao ser humano, a lei física, a lei de Moisés, a lei civil, cerimonial e a lei moral, antes de Deus dar essa lei ao ser humano, o homem já tinha feito os códigos morais, seja de lei civil, lei religiosa e também as leis morais, já haviam. E aí o nosso autor cita aqui alguns desses códigos de ética. Ele cita aqui Ur-Namur, que é um código de ética também datado de 2700 antes de Cristo. Olha quanto tempo. 2070 antes de Cristo. Temos muito tempo, muito tempo. 2070 antes de Cristo. Ur-Nammu foi uma das cidades, né, ou melhor, foi um dos reis da cidade de Ur. Esse nome que carrega o código de ética, ou o código de ética, né, de Ur-Namur, é proveniente do próprio rei da cidade de Ur, que era uma antiga cidade da Suméria, que hoje é atualmente a região ali do Iraque, e ele é o fundador, né, dessa terceira dinastia de Ur, e o código de ética levou o seu próprio nome, e é um código de ética conhecido como o mais antigo conjunto de leis conhecidas da humanidade. É o maior, o mais antigo, irmãos. Esse código de Ur-Nammu. Interessante é que nesse código já tinha leis lá falando sobre homicídios, sobre ferimentos, sobre casamentos, sobre divórcio, sobre escravidão, roubo e propriedade, taxas e contratos. Veja, 2070 anos antes de Cristo já havia leis criadas pelo próprio ser humano que regiam a vida do ser humano. Entende? Antes de Deus dar qualquer lei física, a lei de Moisés ao ser humano, já havia essas leis. E como é que o homem tinha esse senso, esse bom senso de matar errado, de ferir os outros errado, de que se deve haver fidelidade a um cônjuge, de que não pode, por exemplo, roubar a propriedade do outro, entende? Então veja, essas leis elas já existem no homem por causa da lei de Deus plantada no coração do ser humano. Então, irmãos, nós temos essa lei já antes da lei de Moisés. Um outro código que nosso autor também cita, que é o código Lipit Istar, acho que é isso que se chama, Lipit Istar, que é datado de 1850 antes de Cristo. E ele foi também um rei da cidade de Isim, né? Isim, um rei da cidade de Isim, que também é da região ali da Mesopotâmia. E o seu código ele veio aí cerca de 2 séculos depois do primeiro código mais antigo, que é o código de Ur-Namur, e foi escrito também em acádio, ou seja, na língua semítica da época. E quando olhamos também esse código de ética, nós percebemos que lá tem no seu código regulando contratos, heranças, direitos de propriedade. Tem lá leis, né, que defendem o direito administrativo, a questão humanista do próprio ser humano. Então você vê, irmãos, que essas leis, anterior à lei de Moisés, já havia sido ensinada pelos homens em decorrência do próprio
coração do homem ter dentro de si, da alma do homem ou do espírito do homem ter dentro de si a consciência dada pelo próprio Deus. E aí nós temos também o código, um dos códigos mais conhecidos, que é o código de Hammurabi, que é datado de 1792, 1750 a.C. Ele é o mais famoso dos códigos antigos, foi promulgado por Hammurabi, o rei da Babilônia, gravado em uma estela de órito. É composto, irmãos, de 282 artigos, escrito também em acádio, uma língua diplomática da época. E aí você percebe que o Código de Hammurabi, ele também está carregado de muitas coisas que inclusive aparecem na lei de Moisés. Por exemplo, se um homem destruir o olho do outro, esse olho também deve ser destruído, que é a lei do talião, não é assim? Então veja, irmãos, essa lei do talião, que é estar no Código de Hammurabi, é também uma lei que está presente na lei de Moisés. Inclusive se levantam questionamentos, debates, se Moisés copiou do Código de Hammurabi, obviamente que não. Né? Deus revelou esta lei a Moisés, deu esta lei a Moisés, embora já fosse uma lei que houvesse em algumas outras regiões na Mesopotâmia. E obviamente que isso é resultado da consciência que havia no ser humano, dessa lei moral de Deus plantada dentro do coração do próprio ser humano. Então é importante que você tenha isso em mente, de que essas leis, existiam leis antes da lei de Moisés, mostrando literalmente a lei escrita no coração do ser humano e colocada nele pelo próprio Deus. Amém, queridos? Tranquilos? Então a consciência foi dada por Deus como senso moral inato, mas sofreu distorções após a queda. E a gente vai ver isso também aqui na sequência, ok? E aí nós temos o nosso segundo ponto, que é o funcionamento da consciência. A consciência, ela acusa, ela defende e ela julga, diz o nosso autor. Então veja, a consciência funciona como órgão de acusação ou defesa, mas também exerce a função judicante. Ou seja, tanto acusa como julga, como defende. Então veja, irmãos, que assim que Adão e Eva eles pecam, a sua consciência o acusa de que eles não poderiam mais se apresentar diante de Deus no estado que estavam. Então eles procuram folhas para se cobrir, eles procuram se esconder de Deus. Isso já é a consciência o acusando, o apontando para o seu estado. Eles conheceram que estavam nus, procuraram se vestir. Então perceba, queridos, literalmente, né, que antes do pecado eles conheciam somente o bem, eles viviam em plena paz, em plena alegria, mas ao pecar a sua consciência ecoou na alma uma voz secreta e incômoda, né, acusando Adão, acusando Eva do seu real estado. E às vezes essa experiência é de dor no coração, como o próprio Davi sentiu quando o mesmo havia pecado com Batseba, né? Davi sofreu muito. Se você ler o Salmo 51, o Salmo 32, mostra literalmente a consciência de Davi o acusando, ele resistindo a essa acusação, sofrendo literalmente com isso. Então, às vezes, essa consciência é de dor no coração, como aconteceu com Davi também após contar o povo, lá em 2 Samuel, capítulo de número 24, versículo 10, depois de contar o povo, a Bíblia diz que Davi, ele fica literalmente muito abatido, muito triste, porque caiu a ficha de que fez algo que não era da vontade do Senhor. E aí nós temos também as vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos também significa experimentação imediata da malícia, ou seja, eles passaram a ter uma consciência agora contaminada, uma consciência despertada para a malícia, para o mal, para querer maquiar, sabe? Eles tentaram se esconder de Deus como se fosse possível. Isso é a consciência corrompida, irmãos. Em sã consciência, Adão não poderia se esconder de Deus, mas agora a consciência corrompida, ele tenta se esconder de Deus, ele tenta colocar folhas para não aparecer nus um para com o outro, nem mesmo diante de Deus. E aí você percebe que ao ouvir a voz do Criador, Adão se escondeu e diz o texto que é porque ele teve medo.
Então veja, Deus dirigiu para Adão uma pergunta retórica. Quem te mostrou que tu estavas nu, comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Veja, não houve uma resposta direta, impossibilitado de negar o seu pecado. Adão ele fez o que se tornaria comum ao ser humano. Ele tentou se justificar. Ele disse, se justificar, né? Dizendo, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então perceba que Adão, ele tenta se justificar. E agora a gente percebe que a consciência após a queda é uma consciência que tenta justificar o justificável, é a consciência que nos leva a se esconder, nos leva, ou seja, agora é um sentimento que nos leva a se esconder, mas a consciência nos acusa, às vezes nos defende, às vezes nos julga. E aí a gente percebe agora que essa consciência que é inata a todo ser humano, ou seja, está presente em todo ser humano, semelhante também ao de Adão, mesmo após a queda, a gente percebe Adão tentando justificar ou usar de vãs justificativas diante de Deus. Eva seguiu o mesmo caminho, veja, culpando a serpente. Tentativas como estas são meros placebos, ou seja, a consciência é implacável e não cede às vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas, né, aqui do texto de Romanos capítulo 1, versículo 18 a verso de número 27. Então veja, a confissão e o afastamento do pecado são remédios para a alma. E aí a gente percebe a necessidade de confissão. Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. O caminho para ter uma boa consciência, uma consciência sem acusação, não é se esconder da consciência. Porque quanto mais nos escondemos, mais inquieto ficará o nosso coração. Mas quando nós confessamos nossos pecados e o abandonamos, nós então encontramos a verdadeira saída, a verdadeira esperança em Cristo Jesus. E aí nós temos o debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as e reprovando-as. Atua em relação ao presente, ao passado e ao futuro. Então veja que a nossa consciência, ela tanto nos traz à memória coisas passadas certas e erradas, como no presente nos faz discernir o certo e o errado, como também aponta para escolhas e decisões futuras. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos, que é parte, né, da alma. A alma, lembre-se, ela é a sede das emoções, da vontade e também da consciência. Então nós temos aí na própria alma, né, que tem emoções, vontades, e nós temos ali também as decisões, né, os pensamentos. Ali atua também a voz da consciência. E aí nós temos, irmãos, a consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos, que questionam e aprofundam a análise das ações. Então veja que o nosso pensamento, ele às vezes é tomado pela consciência ou entra em debate com a nossa consciência para julgar, defender ou acusar de determinadas coisas ou práticas que nós fazemos. E esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, com o objetivo de alcançar um veredicto favorável, o testemunho de uma consciência limpa. Então veja que a consciência, junto com o pensamento, eles começam ali a debater entre o certo e o errado, julgando, acusando, para que assim possamos tomar uma decisão amparada de acordo com a lei de Deus, apesar do nosso coração, apesar da nossa consciência estar defeituosa por causa do pecado. Em caso assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo, né, por exemplo, lá na cidade de Cesareia, há uma paz interior em função da consciência estar sem ofensa. Então, há descanso para a alma. Várias vezes Paulo foi acusado, chegou até a ser preso, mas havia uma tranquilidade no coração de Paulo por causa da sua consciência para com Deus. Ou seja, a sua consciência, não havia nada de o acusar, de o condenar. Embora as pessoas externamente o acusassem, a consciência de Paulo estava tranquila diante de Deus. E aí nós temos a sinopse do ponto 2. A consciência atua como um tribunal interior que acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus e dos homens, ok? E aí já caminhando aqui para o final da nossa aula, o último ponto, a consciência ela é falível, embora a consciência ela tente nos mostrar o que é certo e o que é errado
e é uma lei escrita no nosso coração, é importante lembrar que a consciência ela é falível. O que é que o autor quer dizer com isso? É que há defeitos, irmãos, na consciência, os defeitos da consciência. A Bíblia menciona consequências defeituosas, a Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizadas, conforme a gente vê em Efésios capítulo 4, versículo de número 19, que fala de corações insensíveis a Deus e contaminado ou dominado pela prática do pecado. Vamos ver aí Efésios capítulo 4, irmãos, para a gente ter uma ideia do que o texto está apontando sobre uma consciência cauterizada. Olha o que diz aqui Efésios, capítulo de número 4, vamos ler o verso de número 19, que diz assim, ó, 4:19, que diz assim: tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. E aqui a gente percebe que o pecado, ele neutraliza, irmãos, ele cauteriza a consciência. Ele faz com que a nossa consciência vá perdendo a sensibilidade do que é certo e do que é errado, de tal forma que as pessoas fazem as coisas erradas, mas não tem qualquer sentimento ou qualquer acusação em sua consciência daquele fato errado que ele está fazendo. E aí o texto aponta para isso. Eles se tornam insensíveis, por isso que eles mergulham de cabeça na libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza, ou seja, todo tipo de promiscuidade, de pecado. Eles cometem exatamente porque a sua consciência está cauterizada, como diz aqui o nosso autor. Então, queridos, a consciência contaminada ou corrompida, né, pelo pecado. Para a consciência funcionar bem e funcionar de forma educada, de forma moral, de forma ética, ela precisa ser cuidada através da poderosa palavra de Deus. Ela precisa ser cuidada e educada à luz da palavra de Deus, por meio do poder do Espírito Santo. Então, quando a nossa consciência ela não é cultivada, ela não é educada, ela não é trabalhada pelo Espírito Santo, muito provavelmente nós entramos em uma mente cauterizada, uma consciência cauterizada e damos vazão para toda libertinagem de pecado, de erros, de falhas e muitas vezes sem ter esta consciência, essa dor na consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então, irmãos, todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Então aqui, nosso autor ele pontua a questão do equilíbrio. Nem podemos caminhar por uma insensibilidade, a mente está tão cauterizada que já não percebe mais o que é certo e o que é errado, nem podemos estar numa hipersensibilidade, entrar num extremismo, irmãos. Tem pessoas que eles, inclusive, passam a ser escravos de uma religião ou de uma seita exatamente por causa disso, porque há religiões que trabalham nessa hipersensibilidade, onde tudo é pecado, tudo é errado, onde não fazem ou não trilham um caminho diante da palavra de Deus de forma equilibrada. E aí você percebe claramente que as seitas atuam nestas áreas e pegam os incautos, aqueles que não têm bom senso, não têm maturidade, não têm base bíblica, não têm consciência cristã daquilo que é certo, daquilo que é errado, mediante a palavra de Deus. E aí nós temos, irmãos, Deus o juiz supremo, ou supremo juiz. Apesar da sua grande importância no exercício do juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto, definitivo. Como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, queridos, devemos sempre nos submeter de forma humilde a Deus, ainda que a nossa consciência não nos acuse, irmãos. Somente Ele, somente Deus, que é o supremo juiz, pode sondar o nosso interior de forma completa, ou seja, revelando o profundo escondido do nosso coração. Porque ainda que alguém
tenha a sua consciência cauterizada, ou a sua consciência esteja tão contaminada pelo pecado que está insensível à voz do Espírito Santo de Deus, e às vezes está fazendo uma coisa errada, mas até justificando como se estivesse certa, como o próprio Saul, lembra de Saul? Que Samuel mandou matar todos os animais, todos os amalequitas, mas ele deixa o rei salvo e deixa os animais salvos. E ele vai justificar para Samuel, dizendo que deixou os animais salvos para sacrificar ao Senhor. Então veja, a sua consciência já está tão contaminada pelo pecado que ele faz o que é errado com uma justificativa de que a motivação foi certa. E aí é um problema, irmãos, quando você está fazendo algo errado com a motivação, justificando com a motivação certa. Da mesma forma, o inverso, fazer uma coisa certa com a motivação errada também é um pecado, irmãos, é errado diante de Deus. E aqui nós temos, irmãos, que o nosso Deus, que é o supremo juiz, que sonda os nossos corações, há de julgar também a nossa consciência. Às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Às vezes a gente está errado, mas julgando está certo. E aí Deus precisa literalmente nos confrontar. Pedro precisou ouvir o canto do galo para que a sua consciência fosse despertada. Mas veja, na primeira vez que ele negou, na segunda vez, até a terceira vez, antes do galo cantar, Pedro estava negando Jesus descaradamente e a consciência não acusava. Entende? Ele chega a praguejar Jesus tranquilo, mas quando o galo canta, aí cai a ficha. A sua consciência é despertada. Tem hora que Deus precisa fazer o galo cantar para a nossa consciência ser despertada, para nós percebermos que nós estamos trilhando um caminho equivocado. Pecados do espírito, irmãos, como soberba, orgulho, são aqueles que mais se escondem nos labirintos da nossa alma, a ponto que é necessário Deus fazer o galo cantar para despertar a nossa consciência. Amém? E aí nós temos a sinopse do nosso ponto 3. A consciência pode ser corrompida ou enganada e só funciona corretamente quando guiada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Entende? Então, a consciência ela é falível, ela pode falhar. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Chegamos aqui ao finalzinho de mais uma aula. Nossa conclusão, o autor diz assim: devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada, por meio do contínuo estudo da palavra de Deus, que é a nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos, o sangue de Cristo é poderoso para nos purificar a consciência de todo o pecado, porque todo aquele que se arrepende e confiar no poder do sacrifício de Jesus, irmãos, ele pode então ser perdoado, ser salvo. Então cheguemos aqui sempre a ele com a inteira certeza de que Deus é aquele que nos perdoa, é aquele que nos purifica para a glória do seu santo e maravilhoso nome. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Se você tem, não deixe de enviar para nós aqui a sua pergunta, tá bom? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma Escola Bíblica aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Espero que esta aula ajude você e complemente os seus estudos para esse próximo domingo ministrar aí na sua aula ou lhe ajudar a entender melhor a sua lição, tá bom? Que Deus abençoe você. Muito obrigado pelo carinho e até a nossa próxima aula, permitindo Deus, tá bom? Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.